Boa tarde, Renata, e a todos que estão assistindo o nosso programa de Boas Notícias. No Conexão Social de hoje, eu converso com o cofundador da editora MOL, a maior editora de impacto social do mundo. Ele também foi eleito 2 vezes empreendedor social do ano. Eu tenho a honra de receber Rodrigo Pimposi. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Rodrigo. Que honra te receber. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Vai ser muito gostoso aqui bater um papo com você. Sim, você vai contar a sua história e a gente ainda vai falar sobre um assunto que os nossos corações ardem, né? Que é o terceiro setor, e também vamos falar do Dia de Doar, que vai acontecer agora na próxima terça-feira, viu? Obrigada por você aceitar nosso convite. Foi muito bom te receber para a gente falar desse assunto tão bom. Prazer é meu, Dia de Doar chegando, e acho que é um assunto super relevante aí para a gente poder trocar um pouquinho e contar para a audiência aí, poder se envolver um pouco mais. Sim. Agora, Rodrigo, você é herdeiro do grupo Raia, da droga Raia, né? E você tem uma história muito diferente, porque ao contrário de muitos que gostariam ou ficariam ali para tocar os negócios da família, você resolveu, né, trilhar um outro caminho e escolher o terceiro setor, o empreendedorismo social e o impacto social. Conta pra gente um pouco sobre você e sobre essa sua escolha. Bom, não tem como não contar, né, a minha história sem falar um pouquinho dessa origem, né? Eu sou bisneto do fundador da droga Raia, como você mencionou, na verdade da farmácia Raia, que foi fundada em 1905, na cidade de Araraquara, em São Paulo. E cresci, né, dentro de um universo de empresa familiar, dentro do varejo, que de alguma forma sempre misturou, né, negócios e família de uma maneira muito saudável. E acho que ao longo desse processo, né, quando eu nasci, a Raia era uma rede com 7 lojas. Então, ao longo aí da minha infância e adolescência, foi realmente um momento em que essa rede cresceu, que essa rede realmente tomou corpo e passou a ocupar cidades e cidades pelo Brasil. Mas acho que existia uma tendência natural, que não era só comigo, eu tenho primos, né, e existe uma tendência natural dentro de um contexto de família empresária de você seguir aquela construção, sim, né? Você está dentro de um universo em que... Aliás, os pais preparam os filhos para essa transição. Absolutamente, né, natural, né? Então não tinha uma conversa muito diferente disso, e isso era absolutamente natural dentro da família. Eu sou filho mais velho, meu pai era presidente da empresa naquela época, então existia assim uma expectativa natural. Só que eu tinha uma inquietação muito grande dentro de mim, acho que tanto com esse lugar, né, de realmente ver um negócio prosperando e entender esse cerco de privilégios que eu fui crescendo, associado a uma inquietação também de querer empreender, de querer fazer diferente. Eu tinha uma certa resistência à coisa do meio corporativo, de ter que acordar no mesmo horário, usar a mesma roupa, fazer reuniões longas. Assim, eu realmente entendia que eu podia trabalhar talvez de outra forma, construir minhas coisas. Eu sempre tive esse perfil mais empreendedor, mais de liderança, mais de organizar as coisas. E criar, mais, né? Ou co-criar alguma coisa, mas sempre fazendo você aquilo, né? Sempre, assim. Eu sempre tive muito esse perfil, né? Então, quando eu tinha ali meus 20 e poucos anos, 20, 21 anos e me formei, fui criar um estúdio de design e ilustração, que era uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com nada na família, né? Eu gostava muito de comunicação, inclusive quando eu terminei a faculdade de administração, eu prestei jornalismo, eu tinha uma paixão pela comunicação, eu sentia que a comunicação podia ser uma potência, né, em termos de transformação. Então, eu criei esse estúdio com 2 amigos, aquela coisa bem do jeito que eu queria, a gente começou a crescer muito rápido com esse estúdio, né, começou a prestar serviço para grandes marcas, para grandes editoras, e acho que aquilo de alguma forma foi moldando um pouco de um lugar que eu falava, nossa, acho que eu tomei a decisão correta. E em algum momento isso conectou, né, com o terceiro setor, isso conectou com aquela outra inquietação que eu tinha. Né, na verdade, você já tinha uma inquietação de querer algo que fosse propósito, né, algum propósito que encaixasse ali com o que você gostava de fazer, que você queria fazer as 2 coisas juntas, sem né? dúvidas. Normalmente é isso, né? Ao mesmo tempo que eu tinha a questão do propósito, né, e eu me interessei muito cedo pelo terceiro setor, eu sempre falo que a grande figura de inspiração para mim foi o Dr. Sérgio Petrilli, que é um baita empreendedor social que criou o GRAAC, que é o Grupo de Apoio Adolescente e Criança com Câncer em São Paulo. Foi meu primeiro grande contato com uma organização social, onde eu fui prestar trabalho voluntário através desse estúdio que eu tinha criado. A gente fazia todo o trabalho de comunicação deles, família de personagens, enfim, fazia um monte de coisa. Então, ao mesmo tempo que eu tinha iniciado esse contato com o terceiro setor,
eu tinha também uma visão que o trabalho, ele tinha que entregar mais do que benefício para mim mesmo, né? Assim, eu falava, pô, mas eu gasto 8 horas por dia no trabalho, eu envolvo, eu trago gente para trabalhar comigo, eu tô vendendo alguma coisa para essas pessoas, estou falando, eu tô num processo de te convencer a ficar 8 horas comigo aqui, não é só um salário, eu não posso, né, ter pessoas trabalhando só por um salário. Só por um salário é muito pouco. É muito pouco, né? Então o trabalho tem que entregar algo a mais. Então eu tinha muito essa visão, ao mesmo tempo, de começar a entender melhor o que era o terceiro setor e como eu podia me engajar, a entender também que o trabalho podia fazer muito mais pela sociedade, né? O trabalho não podia se limitar a fazer bem só para mim mesmo. O trabalho não pode ser um projeto só de enriquecimento pessoal para eu ganhar minha grana e sair realizando minhas coisas. Tem muito mais coisa para além disso. Aliás, o objetivo primário do trabalho tinha que ser outro, tinha que ser o bem coletivo. Então, eu acho que aos poucos eu fui, né, ao longo desse tempo de empreendedorismo, entendendo como essas coisas conversavam até 2007, 2008, quando a gente realmente teve o nosso primeiro grande projeto. Foi um projeto realmente divisor de águas dessa história toda, que foi o da revista Sorria, que, enfim, é a revista que até hoje é vendida em todos os caixas da Droga Raia, com parte da renda revertida para o GRAAC e outras organizações sociais. Muito legal esse projeto, eu queria que você explicasse direitinho isso para as pessoas, Boa. Porque eu acredito que o pessoal que está assistindo agora já se deparou ali na boca do caixa, né? Quando Certamente. você passa ali e paga suas compras, a moça te oferece uma revista e fala, você gostaria de ajudar essa causa, que é o GRAAC e às vezes outras também. São mais 10 organizações hoje. E às vezes a pessoa ela fica meio insegura, porque ela fala, mas será, né, que vai ajudar mesmo? Às vezes você até pensa, alguém deixou essa revista aí e talvez não tenha tanto compromisso e tal, e às vezes a pessoa não compra. Eu queria que você explicasse a razão direitinho, por que vocês criaram, como é que foi o modelo de negócio, Boa. porque eu queria que a partir de hoje, toda vez que você passasse ali, compra a revista, porque vai ajudar muito uma causa. Fala, E ajuda mesmo, assim, né? Acho que contando um pouco da história, né? Em 2007, né, a gente tinha, então, essa troca grande com o GRAAC e essa inquietação de falar, o desafio deles de captação é enorme, como é que a gente pode contribuir fazendo o que a gente sabe fazer, que é comunicação impressa. Veio a ideia de fazer uma revista, né? Vamos fazer uma revista e reverter os lucros para o GRAAC. Era um modelo que era absolutamente inviável na distribuição tradicional de banca de jornal, porque você tinha uma cadeia ali de produção, de distribuição que retia muito, praticamente era muito difícil ter lucro, tinha muito desperdício. E aí veio a ideia de conectar com o negócio da família. Por que não vender essas revistas? Usar a estrutura, né? Usar a estrutura que já existia. Por que não vender essas revistas nas lojas da Droga Raia, né? Você está falando de um caixa ali que não tem nenhuma revista, não tem nenhum produto editorial. Tem concorrência nenhuma. Não tem concorrência nenhuma, tinha uma distribuição, né, uma eficiência logística enorme e especialmente um envolvimento, né, que obviamente era da família, de querer participar de um processo como esse. E foi assim que a gente construiu essa revista. Ela foi lançada em março de 2008, com uma tiragem de 120 mil exemplares e um preço de R$ 2,50, numa época em que uma revista custava R$10, R$12. Isso também é um diferencial muito grande, super né, diferencial, Rodrigo? Super, assim, isso faz até hoje muita diferença. E desde o lançamento, a revista foi um sucesso. No primeiro ano a gente doou mais de R$1,5 milhão, sempre esgotando as tiragens. O primeiro mês, como é que foi para vocês, assim? Foi uma surpresa, porque tinha muita gente que falava, vocês são loucos de querer vender revista em farmácia, né? Especialmente um volume daquele, 120 mil unidades. Não existia isso no Brasil. A revista se vendia em banca. E foi uma surpresa. A gente se propôs a vender em 2 meses, até hoje ela é bimestral, e a primeira edição esgotou em 3 semanas. Em 3 semanas a gente tinha um cheque de R$267 mil para doar para o GRAAC. Nossa, foi uma alegria. Foi um estouro, assim. E quando chegou em 2013, alguns anos depois, a gente já tinha doado um volume suficiente para o GRAAC construir o anexo deles, o hospital, né? Que hoje está de pé na Vila Mariana, é o anexo 1 do Hospital do GRAAC. Então, esse projeto, ele moldou não só, né, a cultura de doação dentro do universo da Raia, da farmácia, como ele mostrou que você tinha uma eficiência muito grande. Você tinha um modelo de negócio por trás disso, né? Eu sempre brinco, eu pilotei ele dentro da empresa familiar. A gente viu que dava certo dentro da Raia, mas o que foi muito legal é que esse modelo depois foi replicado por nós, né? A MOL, que é a minha editora, que criou esse negócio, né? A gente replicou esse modelo, a gente está em 14 redes varejistas. Aí outros negócios foi aderindo também à causa. Então, sempre com esse mesmo modelo, de falar, bom, a gente vende conteúdo impresso a preços subsidiados super baratos, revertendo parte do valor, hoje no mínimo 30%, para organizações sociais. A gente já bateu
43 milhões de reais doados nesses 14 anos. Parabéns. E vendemos 24 milhões de exemplares de livros, calendários, revistas. Hoje eu brinco que o que a gente menos faz é revista. As revistas estão nas farmácias, né, na Raia e na Drogasil, mas de resto a gente faz todo tipo de produto impresso, né, dentro de diversos varejos pelo Brasil. Estamos em quase 6 mil lojas, sempre revertendo parte do recurso para o terceiro setor. Sem contar que o editorial é muito bom, né, Sim. Rodrigo? Tem assuntos ali atuais, relevantes e que faz muita diferença para o leitor, né? Isso é uma premissa do modelo, assim, né? Acho que quando a gente lançou, e até hoje isso se mantém, uma das questões-chave era você falar, o conteúdo tem que ser muito bom, porque a gente precisa criar um desequilíbrio positivo nessa relação. A pessoa paga pouco, ela na primeira compra, ela compra para ajudar, é fato, mas se ela pegar o produto, ler e falar, nossa, esse produto é bom, ela vai comprar de novo, porque na cabeça dela a relação, é uma relação em que ela sai ganhando. Ela pagou pouco por algo que vale mais do que ela pagou. Então, até hoje, né, a MOL hoje tem uma estrutura de criação, uma estrutura editorial muito forte. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Grupo MOL, né? Porque depois virou um grupo, Virou né? um grupo, sim. E deu muito certo o empreendedorismo. Isso é muito legal para a gente falar para as pessoas, porque você até fala, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Você não usou nenhum recurso de lá, foi só recurso próprio, Só né? recurso próprio, sim. Isso é uma coisa Você que eu criou me um orgulho pé. super. Assim, eu brinco... A editora é o motor, né, desse grupo que foi criado alguns anos depois, desde 2019 mais ou menos, a gente tem essa visão de grupo, né? Quando a editora nasce, é o que você falou, ela nasce como uma iniciativa totalmente autossustentável, né? Eu tinha muito uma questão de honra para mim, já que eu não fui para os negócios da família, de empreender com os meus próprios recursos, né? Então, nunca tive R$1 da família no negócio, uma coisa que, assim, para mim era muito importante. Mas acho que com a evolução, né, da própria editora, a gente começou a perceber que a gente estava num lugar muito valioso de falar sobre cultura de doação. E aí vem uma responsabilidade de falar como é que eu saio só desse lugar do varejo, só desse lugar do modelo e começo realmente a ampliar essa conversa. E aí veio então a construção desse grupo, né? O grupo hoje, o Grupo MOL, ele, além da editora, ele tem um instituto, que é o Instituto MOL, é o nosso braço sem fins lucrativos, que tem como missão o fomento à cultura de doação no Brasil. Então, o grupo é um instituto que está ganhando muita escala. A gente trabalha hoje muito articulado com os principais atores do campo da filantropia no Brasil para poder promover essa missão. Muito bom. A gente tem uma consultoria de propósito, né? Uma consultoria, na verdade, muito focada em transparência, né? Que assessora grandes empresas para que a gente possa cada vez mais falar sobre cultura de doação, criar estratégia junto e especialmente falar de transparência, comunicação, porque isso é um elemento importante para E que está na agenda cultura de doação no ESG, Brasil. né? Isso é fundamental. A gente tem a Banca do Bem, que é o nosso e-commerce, né? Uma loja virtual que entrega no Brasil inteiro. E nós somos sócios também ainda nesse ecossistema do Razões para Acreditar, que é hoje um dos grandes portais de boas notícias do Brasil. Então, que é maravilhoso. Que é maravilhoso, enfim. A gente era fã e agora somos sócios. Se quiser boa notícia, Ali como ressoar, né? Maravilhoso. É incrível. Então, o Grupo MOL hoje é esse ecossistema que, de forma resumida, trabalha para fomentar essa cultura de doação. O propósito do Grupo MOL é construir uma nação doadora. Então, está muito conversando com o que a gente vem fazendo. Muito bom. Falando em impacto, assim, você imagina que quantas vidas já foram impactadas? Quando a gente estimou a última vez, até fazer alguns anos, a gente estava falando em 2 milhões de vidas impactadas pela MOL, né? Mas eu não tenho dúvida que esse número cresceu muito nos últimos tempos. A gente já doou recursos, né, para mais de 130 organizações sociais. Só nesse ano a gente está falando de mais ou menos 9 milhões de reais doados, né, pelos projetos da editora MOL. Então, cada vez mais esse impacto vem sendo ampliado através desses volumes. Acho que isso foi uma busca recente, né, de anos para cá, de também cada vez mais pulverizar um pouco esse apoio, né? Sim. Porque às vezes a gente fala, a gente apoiou milhões de famílias, de pessoas, mas elas estão concentradas em determinadas regiões. Então, a gente hoje tem um orgulho também de estar com projetos em todos os estados do Brasil e apoiando projetos em todas as regiões do Brasil também. A gente acabou de lançar um projeto na Bemol, que é uma rede do norte, do qual eu já era muito fã antes, né, uma rede que está em 4 estados da região norte, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, e estamos com um produto lá que fala sobre a Amazônia. As regiões ribeirinhas que precisa É isso, beneficia as organizações sociais de lá da região, beneficia as famílias daquele lugar, então é muito legal também a gente ter essa visão mais regional. Eu acho que isso tem sido uma busca muito constante dentro do Grupo MOL. E isso é tão importante porque às vezes a gente fala muito que no Brasil a cultura de doar ainda está muito abaixo e tal, mas a gente não faz o que precisa, né? Então eu acho que isso que você
que a gente faz aqui no programa Ressoar e que a editora MOL faz, é o que precisa que outras pessoas também abracem a causa para que a gente torne, então, a cultura de doar uma realidade aqui satisfatória, né, Rodrigo? Sem dúvida. Hoje, os mecanismos estão aí. A gente precisa muito educar as lideranças nas empresas, educar a sociedade, educar as pessoas para que cada um entenda qual que é o seu papel na sociedade, né? A gente virou quase piegas já falar sobre como a pandemia escancarou as desigualdades, mas é pura verdade. Sim. E acho que isso colocou as pessoas num lugar de falar quais são as ferramentas que eu tenho na minha mão e como é que eu posso colocá-las a favor da sociedade, do coletivo, né? Se você é uma liderança dentro de uma grande empresa, você certamente tem poderes que podem ser replicados e podem se tornar impacto de maneiras muito eficientes. E o exemplo vai vir de cima, né? Sempre, né? E assim, tem um elemento muito importante também para a cultura de doação, que é a educação. A gente precisa educar as pessoas a se tornarem doadores, né? A gente precisa sair de um lugar da doação como um ato emergencial, que é importante, mas sair da doação só como caridade, pura e simplesmente, para colocar a doação num lugar de cidadania, né? Como a gente fala, doar é como votar, praticamente, de transformação. É um ato, né? Quase um ativismo ali. Então, tem um elemento de educação, de a gente realmente falar sobre isso. Evitar que as pessoas precisam chegar naquela coisa da emergência. Exatamente. Acho que a gente tratar a raiz do problema antes. Sim. E a gente tem um terceiro setor cada vez mais fortalecido no país para isso. Então, temos que contribuir mesmo, né? Sim. Eu fico vendo, né, que a cultura de doar, ela tem crescido e com esse movimento Dia de Doar, que eu acho isso incrível. Eu tinha um sonho de receber alguém aqui para contar para a gente o que é o Dia de Doar, né? Esse movimento maravilhoso. E eu queria que você falasse, porque vocês abraçaram essa causa lá e está divulgando também, né, Rodrigo? Estamos super, assim, o Dia de Doar, bom, eu sou absolutamente apaixonado pelo Dia de Doar, desde que ele surgiu no Brasil. O Dia de Doar, ele se originou de um movimento americano, né? Um movimento que foi criado nos Estados Unidos chamado Giving Tuesday. A Giving Tuesday é um movimento criado em Nova York, né, por uma organização independente, como uma resposta ao Black Friday. Né? Então, se na Black Friday as pessoas estão ali consumindo desenfreadamente, a sugestão, né, a proposta do Giving Tuesday era vamos pedir que as pessoas, na terça-feira seguinte a Black Friday, doem, para criar um contraponto. Né? Sim. Então, é um grande movimento... Até para se sentir um pouco melhor. Menos culpado. Né? Menos culpado. Então, o Giving Tuesday surgiu muito como esse grande movimento de generosidade que ganhou escala nos Estados Unidos, e a gente está falando de uns Estados Unidos onde a cultura de doação é muito fortalecida. Então, ano após ano, o Giving Tuesday foi ganhando força. Hoje, inclusive, é uma organização separada, né? Tem uma governança própria. E aí, o Giving Tuesday foi se espalhando pelo mundo, chegou no Brasil como Dia de Doar, né, como um movimento bastante descentralizado, como é a proposta, Sim. Né, mas muito com esse objetivo de você falar, vamos estabelecer um dia, na terça-feira depois da Black Friday, em que as pessoas realmente se propõem a doar. E aí a doação pode ser de dinheiro, pode ser de tempo, de conhecimento, pode ser muito, pode ser pouco, é o que cada um pode fazer. Né? O que é muito legal do Dia de Doar é que é um movimento, né, que permite que empresas, pessoas, organizações, enfim, abracem da maneira que quiserem, não é um movimento engessado, não é um movimento, tem que usar assim o logo, tem que fazer isso, tem que fazer... Não, a ideia é que os atores incorporem os elementos do Dia de Doar para realmente promover do jeito que entenderem que tem que ser promovido nas suas comunidades, nas suas regiões. Então é muito comum, por exemplo, no Dia de Doar, grandes campanhas comunitárias, né, envolvimentos muito coletivos, cada vez mais no Brasil, e isso é uma coisa muito legal, né? O Dia de Doar, ele nasceu devagarzinho, mas já no ano passado a gente viu muito envolvimento de grandes empresas, né? Acho que tem Eu acho que as empresas só estão esperando a oportunidade, né? Não tenho dúvida, assim, acho que a gente, por exemplo, para citar alguns exemplos, né? A gente tem grandes empresas como Casa Balduco, Pets, Raia Drogasil, enfim, tantas outras que incorporaram o Dia de Doar nas suas ações oficialmente. Então, por exemplo, o ano passado, durante todo o mês de dezembro, né? O Dia de Doar, se não me engano, no ano passado foi 1º de dezembro. Durante todo o mês de dezembro, toda a revista Sorria vendida, né, tinha um matching de doação feito pela Droga Raia. Então, se você comprasse uma Sorria, a Raia ia lá e botava do próprio recurso o mesmo valor. Que iniciativa. Juntas, Raia e Drogasil, que pertencem ao mesmo grupo, doaram mais de R$700 mil adicionais dentro da campanha do Dia de Doar. Então, cada vez mais a gente vê o Dia de Doar ganhando tração, cada vez mais também, né, as lideranças, né, e as organizações que estão articuladas com o Dia de Doar têm trabalhado juntas para poder construir uma governança, poder construir, né, uma agenda de Dia de Doar cada vez mais clara para apoiar a sociedade. Inclusive, nesse ano, o Instituto MOL é um dos líderes no processo, né, todo o trabalho de comunicação do Dia de Doar, para a gente poder realmente apoiar
terceiro setor, empresas, pessoas, né, dentro dessa agenda. A gente aqui abraçou também, além dessa entrevista a gente vai divulgar mais vezes, né, no Minuto Ressoar. Isso é maravilhoso também, né? Enfim, as grandes mídias também falando sobre o tema, porque isso de alguma forma vai também incentivando. Sim. Então, o Dia de Doar é um movimento que ele tem muito para crescer ainda, mas o que eu gosto muito é que ele de fato é um movimento, né? Um movimento de generosidade que permite que cada um faça a sua parte. E como eu falo, assim, o que é legal do Dia de Doar é se todo mundo estiver falando sobre isso, porque se está todo mundo falando sobre o Dia de Doar, né, o doar está incorporado e a cultura de doação porque depois você não precisa esperar esse dia, você pode continuar fazendo, né? Vira hábito. Que é o efeito colateral mais legal da doação, e aí não é só do Dia de Doar, é da doação de uma forma geral. Quando você começa a doar, quando você se envolve com o tema, é fato que você se apaixona. É. E você entende o valor disso, obviamente, para quem recebe, mas você entende para você mesmo também, né? Inclusive, existem estudos científicos que mostram que os benefícios de doar para quem doa, às vezes são até maiores do que para quem recebe. Então, eu acho que o Dia de Doar ele também ajuda a provocar um pouco dessa mudança mais sistêmica, né? Sim. A gente realmente entende a doação como cidadania. Sim. E é um ato, né, de generosidade que a gente sabe que é amor, né? Quando você faz isso, você está praticando um mandamento, né? Que é o amor ao próximo. E eu acho isso maravilhoso, né? Por isso que eu eu queria muito que alguém viesse aqui falar. E quando a gente soube que era você, eu falei, não, ele tem que vir aqui, porque a gente quer conhecer a história do Dia de Doar e quer fazer parte dela, né? Então, muito obrigada por você falar isso pra gente. E agora eu queria que você falasse para as pessoas que querem participar com vocês dessa ação, principalmente agora, né? Na próxima terça-feira, como é que elas devem fazer? Elas já decidem, elas escolhem um lugar para doar, ou elas se conectam com vocês? Como é que funciona? Vamos lá. O Dia de Doar tem um site, né, um espaço que vale super a pena acessar, né, para quem quer, enfim, conhecer mais do movimento, para quem quer se engajar mais, para quem está dentro, por exemplo, de uma empresa e quer construir sua estratégia. Qualquer informação sobre o Dia de Doar está nesse site, que é o diadedoar.org.br, né? Agora, eu acho que a essência do Dia de Doar é cada um entender, como eu falei, o que pode fazer nesse dia, né? Então, é muito comum, por exemplo, no Dia de Doar, você busque todas as campanhas que estão abertas, né? Essas campanhas vão pipocar na terça-feira, né? De organizações sociais, ou você tem alguns sites que reúnem diferentes projetos. Sim. E você pode pesquisar ali de acordo com qual que é a sua causa, o que você quer apoiar, enfim. O que está perto da sua casa. Exatamente, o que está mais próximo da sua casa, o que toca seu coração, enfim. Então, eu acho que o Dia de Doar é um dia para você realmente se envolver com o tema, entender o que você pode fazer, mas também entender como é que isso pode virar um hábito para você, né? Eu acho que as grandes empresas, aquelas que já se estruturaram, obviamente vão bombar suas campanhas na terça, mas mesmo aquelas que não conheciam, estão conhecendo hoje, entrem lá, comecem a programar. A gente fala muito, o Dia de Doar ele é muito mais um gancho para a gente poder aproveitar essa mudança de hábito. Então, começar a planejar movimentos para os próximos meses, para o próximo ano, é muito comum. Eu tenho muitas empresas parceiras que veem o Dia de Doar no ano e se estruturam para no ano seguinte realmente bombar a campanha e fazer alguma coisa diferente dentro das suas lojas, né? Então, eu acho que tudo vai começar com acessar ali o diadedoar.org.br, conhecer mais a campanha e a partir daí entender como individualmente cada um pode se engajar. O importante é que todo mundo fale sobre o Dia de Doar, é que todo mundo leia sobre o Dia de Doar, né? O boca a boca é muito valioso, né? Eu acho que, como eu falei, é uma mudança de cultura que o Dia de Doar pretende colocar na cabeça das pessoas. Sim, eu penso que cada vez mais a gente fazendo esse trabalho, além das pessoas, esse número vai aumentar e também tirando as pessoas da realidade que elas vivem hoje, né? Principalmente pós-pandemia. Sim. A gente viu que as pessoas ficaram sem esperança, né? E quando você tem um gesto de doar, às vezes, que nem você falou, o seu tempo, você já motiva essa pessoa e muda a forma dela pensar, referente a ela mesma, né? Ela sair, de procurar fazer alguma coisa para mudar seu destino, sua vida. Eu acho isso muito bom. E é o que a gente faz aqui nesse quadro, né, Rodrigo? Eu acho que todas as pessoas que vêm aqui, elas deixam para cada pessoa que está assistindo essa coisa de transformação, né? Eu queria que você usasse esse espaço para você poder fazer isso agora, com a sua história. Eu acho que o que você fez, né? Queria que você falasse assim, sobre o legado que você quer deixar e falasse para essa pessoa o que ela pode fazer para
seguir esse caminho, né, de transformação, de não ficar esperando pelos outros, ou às vezes não se acomodar, né, que isso foi muito bacana. Acho que a gente vive um contexto, obviamente, muito complicado, né? A gente vai passar por um momento de pós-pandemia, de reconstrução, que a gente não sabe, né, quanto tempo vai demorar. A gente vive um contexto complexo no terceiro setor, um terceiro setor que é muito exigido para atender, né, essa dor social, mas ao mesmo tempo um terceiro setor que se enfraqueceu muito com a pandemia, porque deixou de captar, né, teve ali as suas estratégias interrompidas e tudo mais. Então, mais do que nunca, a doação ganha muita importância. E o que você falou é muito importante. A doação não é só dinheiro, a doação não é só para os ricos. A doação, ela passa por esse exercício interno de falar como é que eu posso fazer a minha parte. E isso passa muito por a gente é obrigado a ter um olhar coletivo daqui para frente, porque senão a gente não sobrevive como sociedade. Existe um exercício interno da gente começar a entender quais são os mecanismos, quais são as ferramentas que estão à nossa disposição, quais são as redes que eu posso aproveitar próximo de mim, quem tem o mesmo desejo que eu, o que a gente pode fazer para realmente criar mecanismos que apoiem outras pessoas. E a gente vai cair sempre na doação, porque se a gente tem qualquer coisa que excede o que a gente precisa, certamente tem alguém que não tem, né? Então, eu acredito piamente assim, que o grande exercício interno, quando a gente fala de cultura de doação, é esse olhar de você entender o que eu tenho à disposição e como é que eu posso criar o meu mecanismo, criar mecanismos junto com outras pessoas que se engajem como eu, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Eu acho que esse é o grande movimento e que, assim, a boa notícia é que ao longo da pandemia e agora nesse contexto, né, de, se Deus quiser, saída de pandemia, esse assunto ele está na boca do gol, né? Nunca se leu tanto sobre cultura de doação e filantropia como se lê hoje, nunca se falou tanto sobre isso. As 3 letrinhas ESG, que elas já existiam antes da pandemia. Sim, elas viraram agora as letras da moda e elas não são só moda. Tudo isso veio para ficar. Não é mais escolha, isso é necessidade e eu acho que individualmente a gente passa a ter que fazer esse exercício. E a cultura de doação, ela vem como um excelente elemento para que a gente possa construir uma sociedade muito mais equilibrada, muito mais justa. Eu sempre falo, não tem meio mais eficiente, mais rápido, né, mais ágil de distribuir renda do que a doação. Não. Porque a decisão é sua, o recurso é seu, a decisão é sua, e você consegue fazer isso com muita agilidade, com muita rapidez. Então, eu acho que a filantropia ela tem um papel assim valiosíssimo para a gente construir a sociedade que a gente quer. E tem coisas que só a gente pode fazer, né? Sim. Tem coisas que só você sabe fazer, como ninguém. Às vezes é uma comida, né? Isso. Ah. Às vezes é um conselho. Inclusive, os idosos que ficam pensando, mas o que eu poderia? Conselho. Um conselho é muito valioso, né? Então, quando você abre isso e você fica aberto para que quem quiser ir até você, quantos jovens que não estão precisando de ter essa figura de pai, né? Essa figura de avô. Então, todo mundo tem alguma coisa muito especial para doar, que nem sempre vai ser dinheiro, né, Exatamente. Rodrigo? Não tenho a menor dúvida disso. Às vezes, é o que você falou, assim, doar conhecimento, doar tempo, é tão valioso quanto doar dinheiro. Então, Sim. Eu acho que é abrir a cabeça e entender o que você tem para oferecer para a sociedade. Sim. Você tem, além da sua história ser linda e o que você faz, a relevância do seu trabalho, né? Eu queria que você falasse para as pessoas sobre legado, né? A importância da gente deixar um legado e se você puder falar do seu, né? O que você está construindo, o que você quer deixar para os seus filhos, para as próximas gerações? Bom, eu tenho 2 filhos, né, pequenos, o Antônio, que tem 6 anos, e o Francisco, que tem 3. E eu penso muito nisso desde que eu me tornei pai, assim, né? Eu acho que eu tenho sempre eu acho que um primeiro legado que eu sempre falei muito assim é de que realmente o trabalho ele tem que ser algo que faça sentido para o mundo. Não adianta a gente trabalhar pura e simplesmente para enriquecer, para acumular dinheiro, acumular e depois levar isso pro caixão e não entregar nada de volta para a sociedade, né? Então, eu sempre tive essa visão dentro de mim, mas eu acho que com o tempo, e especialmente vendo eles crescendo, né, eu vim extrapolando muito isso, né, de realmente entender que eu acho que a MOL me ensinou muito o valor das pequenas ações. Eu pude experimentar ao longo da vida como de pouco em pouco a gente pode fazer muito. E o mais legal, né, acho que com o crescimento da MOL, do grupo e tudo mais, como a gente continua dando escala, a gente continua potencializando, a gente continua trazendo mais gente para esse barco. Então, eu não tenho dúvida que o legado que eu quero construir, né, para além de uma mentalidade de sociedade muito mais coletiva, de uma mentalidade de entendimento do papel pessoal de cada um, é uma mentalidade de realmente olhar para frente, olhar um dia, né? Quando eu senti que a minha missão está cumprida nesse planeta, é falar,
o legado que foi deixado é que realmente o olhar coletivo ele vai se sobrepor ao individual, sabe? A gente tem que entender que mesmo que pareça pouco, assim, na hora que a gente une forças, o pouco vira muito, assim. Então, a MOL, obviamente, é a grande construção da minha vida. Eu sempre falo para a Roberta, minha sócia, com quem, né, que foi quem dividiu esse sonho comigo desde a criação. Eu falo para ela, eu acho que a gente um dia vai olhar para trás, a MOL não é um negócio que a gente criou para vender, para ganhar dinheiro. A MOL é um projeto cultural, assim, é um projeto que a gente espera que um dia ele esteja influenciando, né? Como ela fala, a gente espera que todo varejo um dia tenha um produto social na sua prateleira, ou seja, né, tenha a estratégia incorporada ali ao seu negócio. A gente espera que toda pessoa seja uma doadora, né, e possa realmente entender a doação como um ato de cidadania. A gente espera que toda organização social possa ter as suas captações bem cobertas. A gente sempre vai precisar do terceiro setor, né, num país como o Brasil. Então, eu não tenho dúvida que o legado que eu quero construir é de realmente permitir que isso aconteça de uma maneira muito mais fluida, muito mais natural e com muito mais consciência dentro da sociedade. Acho que é isso que eu vou buscar, começando pelos meus filhos, né? Meu filho, quando ele perguntou para mim a primeira vez, pai, o que é o seu trabalho? Né? Como é que eu vou explicar para uma criança de 4 anos o que é um projeto editorial? E eu falei assim para ele, Antônio, meu trabalho é ajudar as pessoas. E aí ficou na cabeça dele que meu trabalho é ajudar as pessoas, assim. E aí eu acho que essa é uma boa resposta, se mistura muito com o meu legado. O meu legado é esse. Muito bom. E conta com a gente lá nas ações, tá? Conta aqui com o programa, com o Instituto Ressoar. A gente quer estar junto com vocês nessa boa ação de divulgar primeiro, né? E fazer com que essa cultura seja disseminada de verdade, né, Rodrigo? Estaremos juntos. Eu agradeço muito o espaço. Acho que é muito importante vir aqui falar sobre isso, especialmente, né, acho que com o tamanho desse espaço, dessa audiência. Eu não tenho dúvida que isso gera um efeito assim, muito, muito positivo, né, para tudo que a gente falou aqui, para o Dia de Doar, para a cultura de doação. Convido as pessoas a conhecerem, como eu falei, o Dia de Doar, entrar no site. Quem quiser conhecer mais sobre a MOL também, é só entrar lá no site do grupo. Eu queria que você deixasse aqui os seus contatos, tá? Quer que eu deixe? Claro, vamos lá. Rede social e tudo, como é que as pessoas te encontram? Vamos lá. Bom, o Grupo MOL está no www.somosmol.com.br, é o site oficial do grupo. A gente tem também, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a editora, as publicações, onde vende, quais são as redes parceiras, está tudo no editoramol.com.br, que também tem o Instagram, @editoramol. E quem quiser se conectar comigo, quiser, enfim, conversar, ter mais informação e tal, é só me acessar lá no LinkedIn, Rodrigo Pipons, e vai me achar lá facinho. Muito bom. Tá bom? Muito bom. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi muito bom. Espero que você volte outras vezes para a gente continuar o assunto. Foi maravilhoso, viu? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. E a todos vocês de casa, muito obrigada. A gente conta com vocês na terça-feira, no Dia de Doar, para escolher sua causa. A gente conta com vocês também para nos seguir nas redes sociais. Siga o Rodrigo, a Editora MOL, o programa Ressoar. Me siga também, manda sugestão aqui para o nosso quadro Conexão Social, viu? Foi muito bom a gente te receber, Rodrigo, e muito bom ter vocês aqui conosco. Um grande abraço e até o próximo domingo.